E é interessante isso, porque quando nós estamos na arrogância, a gente não aprende nada. A arrogância nos faz ter uma postura absolutamente contrária àquilo que nos propõe a simplicidade, que é a abertura de coração para a gente entender o que o outro está dizendo. O verbo entender é tão significativo. Entender não é nada mais, nada menos do que você entrar na tenda do outro. Se eu quero entender a Luzia, eu tenho que entrar na tenda com ela. Se você quiser entrar na tenda de uma pessoa para entendê-la, você tem que fazer o movimento de ser menor que a abertura da tenda. Não adianta você querer entrar com arrogância. O entendimento só é possível àqueles que se dispõem à simplicidade. Se eu vou tentar te dizer alguma coisa e você já tem ar de que já sabe, que já entendeu tudo, o que eu vou conversar com você? Nada. Agora, se mesmo você sabendo tudo o que eu estou dizendo, você me recebe com amor e com carinho, você está abrindo a possibilidade de que alguma coisa do que eu já estou dizendo que você saiba, você entenda de um jeito novo, porque ela está vindo da minha tenda. Você tem um entendimento de uma determinada realidade. Eu também tenho um entendimento de uma determinada realidade. Mas quando eu entro no seu entendimento, estou entrando na sua tenda. Eu estou vendo aquilo que eu mesmo vi com os seus olhos, da maneira como você viu. Porque esta é a riqueza humana. Você coloca um mesmo ponto e as pessoas vão enxergar coisas diferentes nisso. Então, eu entendo quando a simplicidade está em mim, quando a humildade está em mim. Eu não posso viver a realeza de Cristo na arrogância. Eu não posso viver a realeza de Cristo na prepotência. Não existe, não é conciliável, minha gente. Não é conciliável a arrogância, a prepotência com a realeza de Cristo. A realeza que você participa, que o batismo te deu direito de participar, é aquela que nos torna humildes e servos. Tanto é que Jesus disse, se alguém tiver poder, que este poder seja uma forma de serviço. Não existe poder cristão que não seja fundamentado na simplicidade e na oportunidade de servir. O meu ministério sacerdotal, ele não pode me encher de arrogância. Eu não posso me sentir vaidoso por ser padre. Eu não posso me sentir melhor que você por ser padre. A minha autoridade ministerial que me foi dada, não foi para que eu me servisse dela e aproveitasse de você, ou para que eu tivesse algum benefício com você, não. Foi para que você se beneficiasse daquilo que eu posso ministerialmente lhe oferecer. Por isso que é inconciliável arrogância na vida sacerdotal, prepotência na vida sacerdotal, falta de simplicidade na vida sacerdotal. Mas não fica muito feliz que isso é só dos padres, não, que vai chegar em você daqui a pouco. Que você também recebeu o muno sacerdotal. Mas na realeza de Cristo, nós participamos justamente para viver a dignidade cristã. Somos reais. Reais nos dois aspectos. No sentido de ter realeza e de estarmos inseridos numa realidade. O segundo munus, sacerdotal. Quando nós somos mergulhados no batismo, nós recebemos o sacerdócio de Cristo. Você participa do sacerdócio de Cristo. Você tem a autoridade do sacerdócio de Cristo. Por isso que a gente pede, lá em Minas Gerais, a gente cresceu assim, pedindo bênção aos nossos pais. Bênção, pai. Bênção, mãe. Ainda que isso ficasse mecânico com o tempo, não importa. Pelo menos você nunca esqueceu que um dia você pediu bênção a alguém que não era um padre e não era um bispo. Por quê? Porque nós temos o poder de abençoar. Você tem o poder de abençoar. Você tem o poder de transformar as realidades em realidades santas. Eu, como padre, participo do sacerdócio de Cristo a partir da ordem sacerdotal. É diferente. Não é que eu tenho mais poder que você, eu tenho mais responsabilidades.
Mas o poder sacerdotal de Cristo está em nós. Está em mim, está em você. O poder sacerdotal está em todos nós que aderimos à vida cristã. Eu tenho muito constrangimento com um hábito que a gente tem, e não é nenhum problema a gente ter este hábito, desde que ele seja compreendido e consciente. As pessoas o tempo todo que se aproximam de mim falam, benção, padre. E faz uma carinha assim de como se eu pudesse dar a ela uma coisa que ela não tem. Benção, padre. Uma cara mendicante. Está errado. Não tem problema você me pedir a bênção. Desde que o momento em que eu abençoar você, você não acredite que é uma coisa que está vindo de fora, que eu tenho o poder mágico de derrubar uma bênção em você. Não tenho esse poder. A bênção que nos abençoa é aquela que nós despertamos dentro de nós. Você já imaginou que coisa fácil? A pessoa tem uma vida miserável, mas toda hora ela passa na frente do padre e pede uma bênção para ele? Tem uma vida horrorosa, não tem nenhum compromisso cristão, vive como se fosse o último dia, machuca todo mundo, humilha todo mundo, é uma pessoa difícil. Aí, benção, padre. E está tudo certo com ele? Não. Quem nos abençoa são as nossas intenções. Aquela que você acorda todos os dias e pensa, hoje eu quero ser uma pessoa boa. Hoje eu não quero enganar ninguém. Hoje eu não quero trair as pessoas que eu amo. Hoje eu quero ser fiel ao propósito de ser uma pessoa honesta. Hoje eu não quero puxar o tapete de quem trabalha comigo. Hoje eu não quero usar a minha língua para falar mal de quem quer que seja. Isso é bênção. Porque você está acordando a força do batismo em você. Quem acorda a força do batismo, Rogerinha já rezava sobre isso. Às vezes nós vamos ficando apagados, empoeirados. É bem isso que acontece. A gente tem o poder, mas vive como se não tivesse. Às vezes você fica desesperado atrás de um padre para ir abençoar a sua casa. Não tem problema você querer a bênção do padre também. Mas você é o principal responsável pela bênção que entra ou que sai da sua casa. Não adianta nada o padre ir lá fazer uma oração, um exorcismo, se depois vocês abrem as portas para todos os demônios que a nossa humanidade é capaz de criar. Que cristianismo mágico é esse? O padre vem, abençoa e está tudo certo, e a gente continua vivendo errado, e a gente continua ligando a televisão para trazer os demônios que nos enfeitiçam. E a gente continua nos mesmos hábitos perniciosos e pecaminosos e diabólicos, e achamos que a bênção do padre vai resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema são as posturas que nós tomamos. São as situações que nós contornamos com o nosso jeito de viver. Quando você recebeu o dom sacerdotal, você recebeu justamente o dom de transformar as estruturas da sua vida. Não delegue isso a alguém. Não fique terceirizando a sua salvação. Nós temos o hábito de terceirizar a salvação. Olha, hoje eu vou presidir a missa. Eu vou presidir a missa com muito amor, com muito carinho. É o meu ofício, é a minha vida. Mas se você não celebrar comigo, a missa que eu presido não vai ter o poder de salvação na sua vida. Tanto é que a gente não pode falar, quem celebrou a missa de hoje? Ah, foi o padre Fábio. Isso é errado. Nós celebramos juntos, eu presido, pela autoridade um pouquinho a mais de responsabilidade que eu tenho que você. Mas se você não entra no altar comigo, se você não entra no coração da Eucaristia, se você não vive os ritos que a Eucaristia propõe, é tão lindo, a gente começa invocando a santidade de Deus, 5 minutinhos depois nós já estamos tudo prostrado pedindo perdão.
Aquele perdão do ato penitencial, ele é tão poderoso, ele perdoa os pecados veniais. O pecado mortal, você precisa da presença do padre, você vai lá, você se confessa, mas os pecados veniais, esse do dia a dia, o sacramento da Eucaristia é tão poderoso, minha gente, do ponto de vista espiritual, que ele lava a Assembleia, ele lava os pecados da Assembleia. Se você não vive o rito de pedir perdão, de ser perdoado, e depois a gente vem com as leituras. Primeira leitura do Antigo Testamento, nos fins de semana ou nos dias de festa, de feriado, de santo. 2 leituras, uma do Antigo Testamento, outra do Novo, depois o Evangelho. Se você fica longe, passando um WhatsAppzinho, não, você não acredita quem está celebrando a missa hoje. Tá uma beleza. Se você não está ali, permitindo que a palavra entre dentro de você e lhe faça pensar, e lhe faça refletir, e lhe faça entender por que você escolheu ser cristão. Porque quem nos diz como devemos ser cristãos, não é o padre, não é a freira, não é o bispo, não é o papa, é a Sagrada Escritura, são os evangelhos. Nós precisamos conhecer o evangelho. A liturgia da palavra é justamente o momento da missa que nos dá o instrumental da salvação pela palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no tempo que ele viveu entre nós, ele deixou registros de sua ação. O que nós lemos e proclamamos aqui é a presença de Jesus, real ainda hoje. Por quê? Porque Jesus não morreu, continua ressurreto. As suas ações não terminaram naquele momento. Por isso, eu não posso comungar, porque isso, por isso. Mas você pode ouvir o Santo Evangelho e você comunga do mesmo jeito. Comunga da palavra. Entende o que ela está dizendo. Mergulha na transformação que ela te proporciona. Aí sim, o sacramento vai criando corpo dentro de você. O sacramento vai criando estrutura de salvação dentro de você. Aí depois você tem a liturgia eucarística, que é linda, é um momento que a gente tem a transubstanciação. O pão se torna o corpo, o vinho se torna o sangue. Depois a gente comunga, a gente é uma comunidade, a gente se deseja a paz, a gente pede a paz do mundo, a gente reza a oração que nos torna irmãos. Mas eu posso muito bem vir aqui e terceirizar a minha salvação, achando que só estando aqui, a minha salvação já está garantida. Não. No momento em que você recebeu o muno sacerdotal, você recebeu o dom de participar desta Eucaristia, santificando dentro de você e transformando dentro de você o que precisa ser santificado e transformado. Esta missão não é do padre. O que eu não santifico em mim, não há padre no mundo que possa santificar. O que eu não realizo em mim, não há ministro religioso no mundo que possa realizar. Porque, em última instância, o que Deus vai perguntar quando nós estivermos diante dele, não é: quantas missas você foi, minha filha? Quantas missas você participou? Não. O que Deus vai perguntar é: o que a missa, ainda que seja uma única, fez na sua vida?